A partir do próximo dia 28, entra em vigor a alteração na chamada Lei Anticorrupção. A mudança prevê sanções mais duras para as empresas que tiverem funcionários envolvidos em crimes de corrupção. A gente entende melhor o assunto agora com o advogado Henrique Vasconcelos, que está aqui no estúdio. Olá, Henrique, boa tarde. Olá, obrigada Raquel. pela presença aqui no Jornal do Dia. Que mudanças são essas a partir do dia 28 e como é que a Lei Anticorrupção funciona mesmo? Olá, Raquel, boa tarde a todos os telespectadores. Veja bem, Raquel, a Lei Anticorrupção, ela veio como uma lei, ela é uma lei de 2013, mas em razão do vocatio legis, que é o período em que a maturação entre a sociedade e entre o parlamento e de fato, a sua execução na sociedade, ela começou a vigorar este ano. E ela tem um decreto já que regulamenta ela também, deste ano também, de 2015, e que traz taxativamente todos os casos e os procedimentos a ser adotados com ela. Essa lei anticorrupção ela veio para preencher algumas lacunas na legislação pátria. Por exemplo, a lei de improbidade administrativa, a lei de contratos a lei de contrato e licitações, o próprio Código Penal, que não previam primordialmente a questão da sanção das empresas privadas. Ou seja, o agente público, o agente corrupto, ele tem a sua penalidade, mas o corruptor, aqueles, por exemplo, num caso muito conhecido hoje, que é o caso da Lava Jato, ele não teriam sanções compatíveis com aquele ato que ele praticou. A gente tem hoje a Operação Lava Jato, como você falou, que é empresas de renome sendo citadas aí. Então, como é que a lei atuaria, para ficar bem claro para a população? Veja só, Raquel, é o seguinte, a lei, ela prevê diversos mecanismos que as empresas privadas devem adotar para evitar esse tipo de coisa. Ela prevê um instrumento que é muito utilizado em outros países, Estados Unidos, Alemanha e diversos outros países da Europa, que é um instrumento compliance, que é um instrumento de mecanismos de auditoria interna, mecanismo de controle interno, até premiando funcionários que denunciem dirigentes ou diretores da empresa que pratiquem esses atos corruptores. Então, a lei ela vem para combater isso, estimular que as empresas privadas participem das concorrências públicas, façam contratos públicos através de seus méritos, da livre iniciativa e do que tem a oferecer ao mercado. E não fazendo esse jogo, como a gente verifica que é feito em razão de instrumentos que permitem e do vício cultural que ficou enraizado dentro das empresas e do sistema brasileiro. Então essa lei está, vamos dizer assim, diretamente ligada aos anseios da população que saiu às ruas no domingo por todo o país, não é, Henrique? Essa lei, na verdade, ela veio uma lei vocacionada a instrumentalizar esses anseios já naquela jornada de 2013, naqueles primeiros protestos em junho de 2013, onde a sociedade tudo pedia e nada sabia, e o Congresso teve que pincelar quais eram esses anseios. E um deles, e uma das coisas positivas disso, foi essa lei anticorrupção. Essa lei que veio como um divisor de águas no sistema anticorrupção brasileiro, porque ela agora, de forma objetiva, seja a responsabilidade civil ou administrativa, ela punirá as empresas que cometam esse tipo de atos, independente de seus presidentes, de seus conselhos terem noção do que está acontecendo, se eles forem culpados ou agirem dolosamente. Eles têm que instruir e constituir mecanismos que proíbam a execução por funcionários outros, como dirigentes de menor porte. Então, esse instrumento de compliance, como eu disse antes, que nada mais é do que um instrumento preventivo de auditoria, de controle interno dos atos da empresa, é que vão dar até vazão a um possível acordo de leniência, que é um acordo junto à Controladoria Geral da União, e esse acordo possibilitará a estas empresas, a exemplo, pagar multas menores, 2/3 das multas, ou mesmo não terem suas empresas fechadas em razão desses atos de corrupção. Então, como é que você avalia a importância de haver também alterações mesmo, como a que vai haver dia 28? Essa alteração é vital ao nosso sistema. Vital. Vital, porque a lei de improbidade administrativa, ela não
contemplava as empresas dessa forma, ela apenas possibilitava que a empresa viesse a ter uma idoneidade, ou seja, proibir de contratar com ente público por 2 ou 5 anos e algo do gênero. E essa lei agora não. Essa lei, ela impõe, para você ver, e a gente, como diz aqui no Brasil, quando pesa no bolso é que dói mesmo, né? Essa lei impõe multas severas às empresas, a exemplo de 0,1% a 20% do faturamento bruto anual ao ano anterior da corrupção, ou quando esse faturamento não puder ser verificado ou auferido, de 6 mil a 60 milhões de reais como multa. Então, a empresa que pelo menos não tiver esse instrumento de complacência, esse instrumento de fiscalização interno, ela sofrerá muito com isso, porque sequer o acordo de leniência ela poderá realizar. Ok, Henrique, muito obrigada pelas explicações, uma boa tarde e até a próxima. Muito obrigado, Raquel, e agradeço pela oportunidade e sempre que possível estarei à disposição. Obrigado.